Fala Brasil, fala minha potência, grande boa noite, né? Nós estamos estreando agora no Visão Empreendedora, às 20 horas na segunda-feira, mas é lógico, você já sabe, você pode ouvir na terça, na quarta, na sexta, no domingo, tá com insônia, vai ouvir o podcast Visão Empreendedora, é a melhor coisa que você tem para fazer. Na verdade, o Visão Empreendedora é um podcast onde nós encontramos toda segunda-feira com empresários. Eu digo que o empreendedor, muitas das vezes, ele é solitário, ele não tem com quem conversar, com quem trocar ideias, sabe? Até para você ter insights, às vezes é difícil esse ambiente de crescimento. E esse podcast, ele nasceu justamente com essa prerrogativa, da gente reunir mentes brilhantes, empreendedores, visionários, pessoas que pensam fora da caixa, para compartilhar aqui e trazer justamente insights, conteúdo de valor para você que está em casa agora ou está viajando. Tem uma galera que ouve o podcast quando vai para academia, né? Tá malhando ali, aí tá ouvindo o podcast no fonezinho. Tem outras que preferem correr. Então, cada atividade que você faça, quando você tá ouvindo um podcast, você acaba absorvendo um conteúdo de valor para sua vida, para o seu negócio. E hoje eu preciso falar para vocês, tá? O episódio tá muito especial. A gente reuniu... É o maior episódio que eu já fiz até hoje, né? Com a quantidade de participantes. Então nós teremos aqui 5 empresários, 5 empreendedores que estão unidos num único propósito. E, cara, quando eu ouvi essa história... Sabe, meus olhos brilharam. Eu falei, não, isso a gente precisa levar para o podcast Visão Empreendedora, porque isso precisa ir para o mundo. O planeta precisa conhecer a iniciativa desses caras. Sabe, é algo assim fenomenal. É lógico que não é eu que vou falar, vocês vão ouvir deles. Mas eu já preciso falar para vocês aqui da minha empolgação, do meu entusiasmo de estar trazendo esse conteúdo para você. E antes de eu já apresentar a galera aqui, eu preciso só recomendar a você uma coisa, né? Não tem sentido você ficar com esse conteúdo só pra você. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, porque toda segunda-feira que sair um vídeo novo, você será informado imediatamente. E compartilhe esse link agora. Pega esse link aí, essa setazinha, manda lá no grupo da família, manda no grupo da faculdade, manda no grupo da academia, manda no grupo da empresa, manda no grupo da igreja, manda geral, compartilha. Às vezes tem muita gente que compartilha conteúdo ruim, às vezes uma notícia ruim as pessoas divulgam bastante e às vezes uma coisa boa a gente guarda pra gente. Não faça isso. É uma ação maravilhosa, vocês vão ficar encantados com o que vocês vão ouvir aqui hoje e ver, né? Então, eu já te desafio, pega o link agora e compartilha geral, porque vai ser super especial esse episódio. Eu quero começar aqui dando as boas-vindas para vocês todos, né, da mesa. Essa galera aqui que vai ser hoje esse bate-papo aqui bastante rico, onde nós vamos crescer bastante, vai agregar muito conteúdo aí para você. Mas eu quero começar respeitando a patente do meu amigo aqui, Edinaldo Freire, que eu gostaria que se apresentasse brevemente, porque foi através dele que eu tive o primeiro contato, né, com esse projeto. E quando ele me falou, eu falei, cara, não, isso aqui a gente precisa difundir, a gente precisa propagar isso para o mundo. Edinaldo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muita alegria falar para o mundo sobre o que é o Brasil. Nós temos uma riqueza infinita. Eu acho que nós somos o país mais rico do mundo. Apenas é como a gente tem um tesouro e ele está coberto. Tem algumas coisas que já foi descoberto. Sempre eu gosto de brincar, e às vezes eu pergunto por que é que chove no Brasil. E tem pessoas que não sabem por que chove. É porque Pedro Álvares Cabral descobriu, mas não cobriu. Só que agora nós estamos... Essa é boa. Cobrindo de verdade, cobrindo as coisas boas para o mundo conhecer o que nós temos de bom. Eu sou agricultor, eu com meus filhos mexemos com agricultura e nós ficamos muito satisfeitos com a agricultura. Nós produzimos proteína animal, nós produzimos proteína, aquilo que é necessário para se manter nossos músculos, nós produzimos também vegetais, frutas. O primeiro alimento, sempre a gente observa que sem uma fruta boa, as pessoas não têm uma alegria
coma fruta de dia que você já começa o dia muito bom. São essa alegria. Com isso, a gente descobriu também que para a gente produzir um bom fruto, nós precisamos de oxigênio. Perfeito. E esse oxigênio é o que nós temos de fantástico. E ele é tão bom que passa despercebido. É como a gente tem um órgão nosso que nós não lembra que tem ele. Por quê? Porque ele é sadio. Ninguém toda hora está lembrando que tem coração. Ninguém lembra que tem um fígado, só lembra quando ele está ruim. Então não vamos esquecer que nós precisamos de um bom oxigênio. E sem uma boa árvore, como eu sou agricultor, a gente começou a observar a árvore, é o maior filtro que nós temos no mundo. Chama-se árvore. Imagina que tem uma árvore lá que nasceu sozinha, 100 anos, 200 anos. Poucos minutos, às vezes, por um motivo de não conhecimento, derrubamos essa árvore. E quando derrubo a árvore, eu sempre digo, rapaz, que pecado. Quando se diz pecou, as folhas caiu, ficou seca. Então o pecado tem um significado muito grande. E quando a gente traz para o nosso dia a dia, nós conseguimos ver que às vezes a gente peca tanto por falta de um conhecimento. É esse o nosso projeto. Eu quero só pegar um gancho aqui, Edinaldo, que você trouxe duas coisas que eu achei bastante interessante aí. Primeiro que o Brasil é muito rico e você trouxe uma expressão de que algumas coisas foram descobertas. Tem gente que acha que tudo já foi descoberto. Então tudo é a mente, é aquela coisa, olha o copo tá meio vazio ou meio cheio. Então, a sua visão é justamente que ainda tem muita coisa para descobrir. E eu penso que quem tem essa visão empreendedora sempre tem esse olhar. E eu já quero dizer para você que Edinaldo já trouxe aí um spoiler maravilhoso para você entender a pauta de hoje, que é um assunto que às vezes passa despercebido. Eu quero voltar nesse assunto. Só antes de eu voltar nesse assunto, porque eu quero que Edinaldo fale um pouco sobre isso, porque como isso nasceu no coração, mas eu queria conhecer essas potências também que estão aqui na mesa com a gente. Vamos bater pau ímpar para ver qual dos dois. Eliésio. Olá. Cleison, um abraço aí para sua audiência. Obrigado, né? Eu sou ouvinte, né? Tá? E visualizo bastante o seu podcast, tá? É uma alegria poder estar compartilhando com sua audiência esse projeto, tá? Junto com os nossos companheiros, com os nossos sócios. E a ideia é exatamente essa, né? Como bem falou aí o nosso amigo Naldo. A gente percebeu essa lacuna, tá, Cleison? De deixar esse processo de preservação por conta dos proprietários, dos produtores, né? Em sua maioria. E por que esse ônus de preservar ficar apenas tão somente com os produtores, com o proprietário, né? Então, de uma forma bastante sagaz, a gente traz essa responsabilidade para um processo de crowdfunding, né? Nome bonito, né, Djavan? Que significa? Que significa... Eu já gostei do nome, agora eu quero saber o que significa. O crowdfunding significa exatamente isso, um financiamento coletivo. Nossa. Então, eu reúno as pessoas que se interessam pelo tema e aí, cada vez mais pessoas precisam e devem se interessar por esse tema da preservação ambiental, da produção de oxigênio, né? De cuidar dessa máquina que realiza a fotossíntese, que é a árvore, de forma geral. Então, a gente pega essas pessoas interessadas nisso e colocam elas, né, através desse financiamento coletivo, dessa busca coletiva por recurso, para que o produtor, para que o proprietário lá, que em tese estaria pressionado a desmatar. E aí a gente entende que o produtor não desmata, né, Naldo, porque Sim. ele quer. Não, Sim. é porque ele precisa manter a subsistência. E esse é o nosso público, entende? Né? É aquele produtor rural, aquele proprietário de terras que tem essa pressão de ter mais área para produzir, para se alimentar, para alimentar sua família, seja de subsistência, seja por excedente comercial. Então, através desse processo de financiamento coletivo, a gente incentiva esse produtor, repassando esses recursos dessa vaquinha coletiva, vamos chamar assim, desse crowdfunding, a esse produtor, né, para que ele monetize essa preservação e não derrube. E a gente está falando de áreas interessantes, porque, veja bem, na nossa região aqui, a gente, obrigatoriamente, a maioria dos municípios são 20% da área tem que ser preservada, intocável, né, vamos dizer assim. 20%. 20%. Mas em outras regiões, como a que eu estou sediado, lá no Pará, é 80%.
Então, na realidade, de 100% da área que o produtor tem, ele só consegue 20%. trabalhar com 20%. 80% tem que permanecer preservada por conta da pressão sobre o bioma, né? Em algumas áreas, 50%. Isso vai muito da legislação de cada bioma, de cada estado e de cada bioma. Mata Atlântica, Caatinga... Não é o estado necessariamente. É o bioma, né? Isso, Mata Atlântica, Caatinga, Floresta Amazônica, vai variando. Bom, e já comecei falando, nem me apresentei. eu queria isso, que a galera lá em casa tá perguntando, mas quem é esse cara? Quem é ele? Quem é ele na fila do pão? Apresente aí, até porque você é torcedor do Vitória, pô, então tem que se apresentar aí. Eu sou Eliésio Vasconcelos, natural de Feira de Santana, tenho 57 anos, sou engenheiro agrônomo de formação já há 35 anos, formado pela Universidade Federal da Bahia, hoje Universidade Federal do Recôncavo Baiano, nesse processo de democratização do ensino superior, né? E tô aí, estamos aí nesse trabalho de trabalhar com agronegócio, trabalhar com meio rural já há bastante tempo, né? Caramba, 35 anos. 35 anos de formado e a gente está sempre batalhando nessas questões de sustentabilidade, inclusão socioprodutiva, porque a sustentabilidade e a preservação ela só acontece com a inclusão socioprodutiva. Não adianta a gente pensar que vai preservar se eu não tiver condições de manter aquela população, aquele público que está ali dependendo daquilo, tá, Cris? Então, essa é um pouco da nossa história. Isso que você trouxe aí, a gente vai conversar muito sobre isso aqui. Era para ser o óbvio, né? Era o básico, para que não tem como ter crescimento e desenvolvimento sem sustentabilidade, né? Isso. Mas infelizmente não é, mas a gente não tá aqui para reclamar, a gente tá aqui para fazer acontecer, fazer se tornar. Então vamos completar a rodada aqui agora com Djavan. Mas não é o do cabelo caricolado que canta Amarelo um deserto. Não, é cantor também não? Canto. Ah, então canta, vai lá, Djavan. Olá, tudo bem, Cleison? Muito obrigado. Obrigado por essa energia gostosa aí. Que massa. A partir de hoje já sou teu fã, né? Foi um prazer te conhecer. Obrigado. E estar nesse espaço aqui tão bem preparado também, com esse time maravilhoso aí que nós estamos formando, né? E é bem interessante quando você fala do empreendedorismo e também falar do background, né, dessa equipe que nós estamos formando, né, porque são empresários, né, que se uniram em prol da preservação ambiental, né? Nós vamos falar um pouco do projeto depois, né, mas cada um de nós aqui tem um histórico de empreendedorismo, né? De passar dificuldades, de superar, de entender, de resolver problemas e que dá muita credibilidade para esse projeto, né? Então, eu trabalhei mais de 15 anos em empresas multinacionais, né? Formei em engenharia de produção mecânica, me especializei na área financeira e de gestão e trabalhei no agronegócio, né, de proteína animal por muitos anos, foi uma grande escola. Trabalhei na metalmecânica também, trabalhei com exportação de madeira, onde eu conheci muito do aspecto florestal, né? E há 3 anos, quando eu me mudei para Chapecó, né, conheci pessoas maravilhosas lá. Nós montamos uma clínica lá, minha esposa é médica, ginecologista e obstetra, e eu resolvi usar esse conhecimento da área internacional, por ter morado fora do país, né, ter trabalhado na Eurásia, na Europa por muitos anos, para empreender na área de comércio internacional. Então hoje eu trabalho buscando clientes para quem quer exportar e buscando produtos para quem quer importar, né? Recebi um convite, né, de grandes amigos lá de Chapecó, o César e o Clair, que vieram aí através do Edinaldo, né, nessa iniciativa, a participar desse projeto, que ele mora no meu coração e eu entendo que ele vai ter contribuições grandiosas para a humanidade, para a natureza como um todo, né? Para quem tem filhos aí entende o quanto é importante, né, manter esse projeto de pé e deixar um futuro melhor para quem está vindo aí. Perfeito, caramba, muito bom. Você que está em casa aí nos acompanhando, você deve estar falando assim, tá, mas quem é o César e o Clair? Não se preocupe, que vai estar aqui também com a gente também. Aqui hoje é quase um time de futebol. Eu acho que se a gente sair daqui, a gente vai fazer um futebol hoje ainda. Tá? O time está completo. Inclusive, antes de eu retomar aqui com o Edinaldo, que eu quero que ele traga um pouco de onde nasceu esse projeto, eu queria que você fizesse um briefing, mas eu queria que você passasse essa comunicação para as pessoas em inglês. Porque, na verdade, você teve essa vivência internacional, né? E eu me preocupo muito com a gente ser um conteúdo também inclusivo.
Sim. Então, que as pessoas que estão em outros lugares, até porque eu estava falando que às vezes eu trago empresários que a gente tem uma preocupação local, outro regional, outro é nacional. Agora aqui a gente tá falando de planeta, pô, é mundial. É verdade. A gente tá falando de o oxigênio, é o coração do planeta, né? Então, o pulmão que a gente é chamado também, né? Então, dá um briefing pra galera que tá nos acompanhando aí, e eu acredito que em inglês a gente acaba conseguindo transmitir para todos aí. It is very good that you brought this point, right? Because as a recorded program, lots of people will be able to listen to it. So we are a group of entrepreneurs, and we are creating a project of protecting the environment. So we started with 8 partners. So we have lands in Bahia, Brazil, and in Santa Catarina that we are starting prospection in that areas. And we have the aim to protect the environment as a business, right? Because we understand that the oxygen factories are the trees that we cannot create if we don't preserve them. So the idea is to protect the environment as a business. Caraca, pode aplaudir, galera! Esse projeto, na verdade, ele é internacional, né? Ele já começa grande. Por quê? Porque a causa é grande, o propósito é grande. Edinaldo, você estava falando sobre a questão dessa importância desse projeto e eu queria que você contasse um pouco de onde nasceu. Cleison, esse projeto nasceu interessante, né? Eu tinha hábito de fazer fogueira. E depois eu fui tendo conhecimento que quando a gente queima alguma coisa, nós estamos queimando o nosso produto mais precioso, que chama-se oxigênio. Caramba. E com isso veio ideias, como eu tenho fazenda, eu tenho floresta, e veio uma ideia, por que não a gente não participar com as pessoas e ajudar aquelas pessoas do campo que compram a terra com tanto cuidado e ela é responsável pelaquela floresta. Se vocês, meus irmãos, meus amigos, se vocês não sabem, o dono de uma propriedade, ainda de produzir alimento, ele é responsável pelo filtro do ar, que são a poluição CO2. E toda poluição, o único filtro que nós temos são árvores. Sim. E essa árvore ela tem que ser cuidada como carinho, como se fosse o nosso bem precioso. Porque a gente sabe, se não tiver oxigênio, não tem vida. E sem vida nós não seremos o futuro de amanhã. Com isso veio a ideia, eu conheci o nosso amigo Clair, lá de Santa Catarina, que é um grande veterinário, e eu troquei algumas ideias com o Clair. E Clair automaticamente abraçou essa ideia. Clair convidou César, e quando o César conversou conosco, César disse, mas rapaz, eu já estava para me aposentar, mas não vou me aposentar mais. Vou trocar de ideia. Eu também compro essa ideia de preservar as florestas. É um arquiteto, construtor, e ele está conosco, comprou a ideia. E Eliésio, tem um time, desculpa aí, mas tem um time bacana, porque é empresário, empreendedor do agro, aí a gente fala, tem um veterinário, sim, tem engenheiro agrônomo, sim, tem arquiteto, sim, caramba. E nós temos... Aí tem o time todo, já está completo, com advogado, com... Advogado, que nós temos o José Vitor, é responsável por qualquer dúvida. Nós temos o empreendedor... O administrador também, né? Que é administrador de empresa, que é... Daniel. Tem o Luiz meu neto, também, né? Não Eu tenho que fazer depois um podcast. Eu tenho que fazer um podcast com essa galera jovem aí temos o arquiteto, o engenheiro civil. Porque quando a gente pensa na floresta, anos atrás, vizinho à minha fazenda, não é? Antes de eu passar aqui para o que eu vou falar, eu vou voltar aqui e falar sobre nosso amigo Eliésio, que é um grande parceiro, um agrônomo. Que é, Eliésio, ele não sabe disso, ele não lembra disso. Vai lembrar agora. Há 30 anos atrás, o meu primeiro projeto foi Eliésio que fez. Eu lembro, claro. É mesmo? Uma capineira. Com irrigação suspensa. Eliésio, né? Tinha saído da faculdade. Eu disse, Eliésio, pô, eu quero fazer isso. E Eliésio foi com todo carinho e foi com muita alegria.
que ele fez o projeto, foi muito bom, e ele sempre está junto conosco. Ele é agrônomo porque numa floresta nós precisamos de arquiteto, nós precisamos de agrônomo, nós precisamos de veterinário, porque a flora sem veterinário não resolvemos muita coisa. Nós precisamos de engenheiro civil, que é o Fernando, ele faz parte de nosso grupo, porque aí eu chego, não é? Com isso, nós precisávamos divulgar esse projeto nosso e mostrar o que o nosso Brasil tem, principalmente na Bahia, que nós temos muitas florestas. Nós precisávamos de um poliglota, que é o nosso querido Djavan, com o conhecimento que ele tem, que trabalhou e trabalha também, ele acompanha os empresários até o exterior, a Alemanha, a Rússia, Inglaterra, e ele está no nosso grupo. Quer dizer, o nosso grupo nasceu forte porque nós temos pessoas fortes, com o mesmo ideal. Nós não pensamos em lucro, nós precisamos de ter a natureza em primeiro lugar. Por isso tem esse grupo todo. Nós temos também o nosso amigo Agenor, que sempre está junto conosco, é de Santa Catarina também, é o meu cunhado. E nós temos um grupo, eu acho que Deus iluminou o nosso grupo, porque tão necessário uma floresta. Se a gente saber o que é uma floresta, a gente chega perto de um pé de árvore, tem a alegria de ter respeito, a sombra, porque né? Tem um ditado que o sol nasce para todo mundo, mas a sombra só nasce para quem planta. E esse grupo está aí para preservar a floresta. Nós começamos com a floresta de mais ou menos 250 mil árvores, nós botamos para as pessoas adquirir 180 mil e adquirir mais florestas, essas florestas naturais, porque às vezes a gente faz uma floresta ser natural, às vezes assim, porque eu vou lá e compro uma monocultura de árvore, mas tem uma variedade, né? Tem uma diversidade de árvore. Sim. Isso aí só a natureza que nos dá. E depois que acaba isso, não existe nada. Que transferir para todo ser humano, ele se conscientizar que ele precisa de uma árvore. Essa árvore ele pode tocar, ele pode pegar, ele pode visitar. E o que precisar, ele conta com o nosso grupo. Não é uma alegria muito grande a gente ter essa oportunidade de estar aqui no seu podcast, né? Visão empreendedora, que é isso que o Brasil precisa. Tem tudo a ver com essa pauta, né? Tudo a ver com essa pauta, não é isso e lançando de forma pioneira, tá? É o primeiro veículo de comunicação em que a gente está trazendo o projeto, é o podcast aqui do Visão Empreendedora, tá, Clécio? Não sei se você sabe disso. De exclusividade, sabia não. É porque amanhã a gente vai estar fazendo o lançamento oficial, né, Naldo? Mas hoje aqui de forma antecipada. Até fala um pouco sobre isso, Elias, sobre esse lançamento que vocês estão indo para a Fazenda, né? Para Bonito, onde vai fazer esse lançamento, né? Ou seja, vocês estão sabendo de primeira mão. A primeira floresta, como o Naldo bem colocou, que nós trouxemos para o projeto, essa floresta lá em Bonito, já está disponível, tá, no site, o site já está funcional, que na realidade esse projeto é um site onde a gente coloca lá essas árvores para adoção. Vamos usar esse termo. Já coloca qual é o site já? É Cartão Verde Floresta em Pé, tudo junto.com. Cartão Verde Floresta em Pé. A equipe de edição também já vai colocar na descrição aí essas informações também, porque quando você terminar de assistir esse vídeo, você já clica aí, você já vai direto para lá, para o site lá. Isso, e lá tem, né, todo o detalhamento, todo o propósito que a gente se propôs a fazer, como né, o Djavan vai detalhar até um pouco melhor isso, a parte operacional, de como fazer essa adoção, como fazer o pagamento, e aí a gente está falando das mais diversas fontes, Pix, cartão de crédito, cartão de débito, da forma como você quiser, e a gente coloca modular, vamos dizer assim, né? Então a árvore está lá, você adota ela por um período de 1, 2 ou 3 anos, de acordo com a sua preferência, e também da quantidade, né? Como o Naldo falou, a gente tem uma quantidade já destacada lá, já... São 180 mil, né? Árvores. 180 e aí, mil à medida, assim, o projeto é tão sério que à medida que vai se fazendo a adoção, é tipo um contador retroativo, entende, Cleiton? Sim. Você adota, vai diminuindo. Entendi. Para que a gente tenha realmente a certeza de que a quantidade de árvores disponível vai ser adotado na sua totalidade. Nós vamos ter essa materialidade física, vamos dizer assim. Até visual, né? Das pessoas enxergarem isso lá no site, no mapa, né? E de forma bem bem bacana também, ao adotar essa árvore, você recebe lá um contrato, onde está rezando todas as regras, né?
E também um certificado. Eu ia falar do Isso, certificado também, porque eu vi esse certificado. E às vezes até, como a nossa audiência aqui ela é de muito empresários, para a empresa hoje, você fazer essa adoção dessas árvores e você ter esse certificado, qual é a mensagem que você está comunicando para teus clientes, né? Ô Cleice, olha que bacana, uma ideia até do nosso amigo Naldo aqui, que a gente achou fantástica e já topou. A empresa tem o seu cliente, né? Tem o seu cliente fidelizado, e olha que presente bacana seria a empresa adotar essa árvore em nome do cliente. Poxa. E esse certificado poder ser presenteado. Olha, tá aqui, né? Por conta da nossa relação, eu tô te dando um presente que vai além, faz muito sentido. Que vai além de algo material, de algo físico, né? Tô bancando para você aqui a adoção de uma árvore numa floresta, na Chapada Diamantina, por 1 ano, por 2, por 3. Olha quantas possibilidades a gente tem. Então, basicamente, a ideia é essa, né? A ideia é que você entre no site, verifique lá a adoção da árvore, estude o propósito, né? A gente sabe do imediatismo das pessoas, mas não deixem de estudar o propósito, porque não é só o valor que você vai estar colocando nesse financiamento coletivo para que a gente possa manter a floresta funcionando. É muito mais pelo propósito. Então, hoje a gente está muito imediatista, a gente não lê, a gente não se aprofunda, mas nesse caso especificamente, além, né, da questão monetária lá do recurso, vamos ler, vamos entender o propósito, né? E, sobretudo, vamos divulgar. Vamos divulgar esse propósito para que a gente possa ter mais pessoas acessando o site. E o nosso projeto não para por aqui, né, Naldo? Né, Djavan? Não para. César, não para. Eu queria justamente fazer uma provocação, porque como a gente está aqui dentro do podcast, tem muita gente que nos ouve. É tipo assim, o que é que vai fazer Eu vou falar e vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu vejo que às vezes a gente, nós brasileiros, a gente tem um déficit na educação ambiental, na educação de sustentabilidade. A gente tem esse déficit. Então, o brasileiro comum talvez vai falar, mas por que eu vou fazer isso? E aí eu queria que a gente trouxesse um pouco o propósito, um pouco dessa importância, sabe? Sim. Eu posso trazer talvez esse aspecto. Nós iniciamos nessa empreitada, né? Nenhum de nós tinha concebido essa ideia antes, né? Ou trabalhado nesse aspecto de preservação. Então nós estamos há mais de 1 ano e meio estudando, né? Como fazer, como desenhar o modelo, a iniciativa ela teve várias facetas, né? Do como levar esse projeto adiante. Eu imagino, tirar do zero para estar no nível que vocês estão hoje. Isso. E existem várias iniciativas globais de controlar mudanças climáticas, de controlar a preservação, controlar a biodiversidade. Mas nós só vamos conseguir ter um efeito global se nós fizermos um modelo coletivo, que é o que a gente está propondo. Porque nenhum empresário vai ter a condição do próprio bolso de preservar grandes áreas. Verdade. Né? Sozinho não vai. Então, esse apelo que nós fazemos é assim, cada árvore é um ecossistema genuíno e formidável. Cada árvore. Né? Uma vez que essa árvore se perde, né, e não se faz um projeto de compensação disso, que existe essa questão da compensação também, leva-se décadas para se reconstruir aquele ecossistema. Décadas. Né? E nós estudamos projetos internacionais e nacionais que tentaram fazer reflorestamento, por exemplo, de monocultura. Né? Mas a monocultura ela agride também o ecossistema, porque é uma intervenção do homem. Eu vou plantar pinos numa área gigantesca onde não se cria uma cobra, um passarinho, um bicho. Né? Então, existe um aspecto da perda de biodiversidade, que é uma das grandes barreiras aí de conhecimento do ser humano, que ainda nós não sabemos qual é o efeito de perder toda essa biodiversidade. Né? E eu vou te dar uma estatística. Né? Hoje, 80% das aves do planeta são aves domésticas. 80? 80. Estão em propriedades privadas, né, Gil? Da biodiversidade, porque nós começamos a cultivar muitas aves, né? Sim. E nós, pelo progresso, né? Eu não estou denegrindo a imagem do agro, eu não estou denegrindo, mas pelo progresso, né? Nós somos diminuindo a quantidade de espécies e produzindo poucas espécies mais. Né? Qual é o efeito? Se dentro da criação, cada bichinho tem
um A sua propósito, função tem uma ali, o seu função. propósito ali. Isso. Qual é o efeito disso? Né? Então, quando nós pensamos em preservar, nós também estudamos tecnologias. Né? Hoje, para você fazer um inventário de uma floresta, eu não preciso adentrar a floresta para ir contar a quantidade de árvores que tem lá. Hoje, nós temos tecnologias via satélite, né? E a tecnologia do LiDAR, que com um drone ou com um avião eu consigo fazer uma imagem tridimensional, digital daquela floresta. Sim. E eu consigo contar a quantidade de indivíduos vegetais que tem naquela floresta. Então, eu consigo preservar. E da mesma forma, eu consigo criar uma cerca digital, né, com alerta de invasão, com alerta de incêndio, para poder preservar aquilo. Boa. Então, tudo isso nós estudamos durante esse processo, né, para poder entender como preservar de fato como negócio, né, e como utilizar as melhores tecnologias para manter esse negócio de pé. Então, essa questão do crowdfunding, né, desse financiamento coletivo, então veio através dessa plataforma que o Eliésio trouxe. Né? Então, a nossa plataforma ela já está em inglês, espanhol, português e alemão. Então você consegue converter o idioma, entender a proposta do projeto, né? E lá dentro, com o pagamento de cartão de crédito, ele é um pagamento internacional, né? Então esse lançamento vai acontecer nacionalmente agora, porque existe, como todo empreendimento, né? Existe um período de maturação do modelo, de teste, né? Testes, Mas uma vez que ele estiver maduro, então a gente começa a expandir para o mundo, né? E tentar também nessa iniciativa preservar até áreas fora do Brasil, né? E só complementando aí, que era algo que é importante colocar, a gente está falando da primeira área que já está destacada, já está lá, já está operacional, mas a ideia, não é, Djavan? É que a gente... Isso, eu ia perguntar sobre isso, que a gente dessa possa expansão. avançar para outros locais. Eu, por exemplo, estou no Pará, trabalhando no Pará nesse momento, e lá a gente tem uma pressão também muito forte, né? Então toda a questão da floresta amazônica, a gente está falando da COP30 que vai acontecer lá. Sim. E a gente está no dia a dia disso, né? Trabalhando com o agronegócio Respirando lá no... isso. Está trabalhando com o agronegócio lá no estado do Pará e vendo essa pressão toda que tem sobre o ambiente. E como eu falei, justo, tá? Porque as pessoas precisam sobreviver e lá elas vivem, né? E a gente tem a questão da pecuária, a questão da agricultura avançando em só 20% da área que o produtor tem, né? Então, ter o custo de preservar 80%, o custo dele, né? Abdicando do que a gente chama em economia de custo de oportunidade, de estar rentabilizando e monetizando essa área. É claro, a gente não consegue fazer isso de forma igual em termos de retorno financeiro, mas é um apoio, né? Sim. É uma monetização sobre essa preservação. Pegando um gancho nisso aí, Elias, eu quero até trazer, eu não sei qual dos três vai poder colocar um pouco isso aqui, e se eu errar aqui, vocês vão me corrigir, porque os mestres são vocês. É uma questão até política usada que meio que a gente no Brasil às vezes cria muita divisão, né? Eu falo muito aqui de empresário, tem aquela coisa do empregado e do empregador. Então que se cria uma disputa ali que não era para existir essa disputa porque estamos no mesmo barco. E por que eu tô falando isso? Na questão ambiental, tem muita gente que às vezes é contra o desenvolvimento. Acha que tem que preservar tudo, que é o empresário como um vilão e aquela coisa. Aí já tem outra pessoa que eu digo que são os extremos, que um extremo diz que não é para fazer nada, que é para preservar tudo, porque são os empresários ali, aquela coisa. E tem o outro extremo que quer também explorar tudo de qualquer jeito. E eu penso que é um assunto que, como é o primeiro que a gente tá falando isso aqui, eu acho que a gente precisa trazer o nível de consciência das pessoas, dos brasileiros sobre isso, até porque essa conversa pra mim ela é muito boa, porque não é política, ninguém tá levantando bandeira de partido A e nem B, mas a gente tá levantando bandeira do planeta, a gente tá levantando bandeira do oxigênio, da árvore, sabe, da humanidade, na verdade, da preservação da espécie. É isso mesmo. Vou falar sobre isso, Jean? Sim, Cleis, é uma boa pergunta. E eu vou trazer um pouquinho do modelo de negócio, né? Sim. E pensando não só na sustentabilidade ambiental, mas também na sustentabilidade do modelo. Boa. Né? Boa. Então, assim, qual é o nosso slogan, né? O nosso slogan é: você adota, nós preservamos. Tá? De que forma nós preservamos? Tá? Existem 4 grandes linhas que nós podemos preservar. Né? Nós estamos iniciando o projeto com a proteção. Sim. Tá? Então, a proteção é o grande moto, que é esse piloto que nós estamos lançando. Né? Mas existem 3 outras linhas, que é a reconstituição,
Tá? Nós encontramos vou dar um exemplo aqui, bem interessante. Nós estamos proativamente buscando florestas, né? Prospectando florestas para que nós possamos estudar a viabilidade de fazer um projeto de preservação, né? E em uma dessas florestas, nós vimos que tinha algumas árvores secas. O Dinaldo lembra, né? Tinha algumas árvores secas e a princípio parecia que era raio. Né? Sabe quando cai um raio no mar? Mas eram árvores grandes, assim, de 4, 5, 6 metros. E nós vimos que existia uma infestação de cupim. Né? E dentro dessa área, nós percebemos que existia... as famílias acabaram caçando o predador natural mas é questão de subsistência, não é questão de... Sim. Né? E acabaram criando um desequilíbrio naquela área. Então, sem o tamanduá, teve uma superpopulação de cupim e o cupim acabou estragando algumas árvores. Então, o que seria um plano de reconstituição? É fazer a reintrodução do tamanduá. Sim. Só que é um projeto grande. Envolve engenharia ambiental, envolve biologia, envolve... Né? Então, pode ser uma linha de tratamento de reconstituição de uma floresta. Outras 2 linhas é o ecoturismo. Né? Tem criança de hoje, criança que não sabe de onde vem o leite. Eles acham que o leite é uma caixinha que está na prateleira do supermercado. Verdade. Né? Tem criança que não sabe de onde vem o tempero. Tem criança que não sabe de onde vem a fruta. E essa questão que você tocou da educação ambiental é algo que o nosso projeto pode fornecer para o social. Né? Por quê? Uma vez que eu tenho uma floresta protegida, eu faço um plano de cuidado, de tratamento daquela área, ou só de proteção. Tem áreas que estão saudáveis, que elas não vão precisar de um projeto de cuidado. Eu preciso fazer o quê? Cuidar da invasão e cuidar do incêndio. Perfeito. Mas tem áreas que eu preciso agir proativamente e dizer assim, ela está em desequilíbrio. Se não fizer nada, em pouco tempo ela vai sumir. Né? Então, uma vez que eu conhecer essa floresta, eu posso conhecer a fundo, né? Que tipo de espécie tem aqui, qual é a fauna, qual é a flora. Eu posso fazer excursões de escolas, de colégios lá para dentro, né? Da Floresta Cartão Verde, Floresta em Pé, e ensinar para as crianças essa beleza da criação. Né? Aí eu acredito que é talvez uma das maiores riquezas nossa, né? Porque passa pela educação. Passa. E aí é uma nova geração que vai estar sendo formada. Sim. E aí eu vou falar de um aspecto social, né? Você imagine uma criança que nasce num local que é totalmente industrializado, que não tem área de expansão agricultável, por exemplo, está tudo plantado, tudo maduro, tudo. Ela nunca vai entrar numa floresta. Sim. É um piá de apartamento, como a gente fala lá no sul, né? Um piá de apartamento que nunca foi para o mato, nunca viu isso. Né? Então, que grande oportunidade nós temos de fazer essa educação socioambiental. Né? E o terceiro é a questão do cultivo associado das agroflorestas. Né? Sim. Porque existe um aspecto que nós plantamos hoje para a economia de monocultura, que ele é muito produtivo e muito viável economicamente para o nosso Brasil, é o que nos mantém hoje, e eu agradeço por isso. Né? Mas existem várias outras formas de cultivar. Né? Então, um plantio associado de árvores frutíferas dentro da floresta é algo fantástico. Né? Você não precisa utilizar, às vezes, agrotóxico, não precisa utilizar de técnicas que se usa hoje na monocultura, porque o próprio ambiente faz aquela proteção. Né? E existem modelos já no Brasil de agroflorestas sustentáveis, que utilizam as comunidades próximas dessas florestas para trabalhar no cultivo daquilo, e daquele cultivo sustentável gera renda para a comunidade. Em complemento ao que você está Fica à falando vontade, aí, Djavan, sobre as agroflorestas, só para trazer para a nossa Sim. realidade aqui da Bahia, Cleito, o cacau, Sim. por exemplo, já é muito trabalhado em agroflorestas. Hoje é o que a gente chama de SAF, né? Sistema Agroflorestal. Quem é da região sul aí sabe bem o que eu estou falando, do cacau cabuncra. Né? E no Pará também, o açaí. Né? Então são culturas que têm esse viés de preservar ao mesmo tempo que está produzindo. Então essa agrofloresta também é uma frente bem interessante, porque a gente consegue associar não só a preservação, mas ao desempenho econômico. Nós estamos falando do cacau, por exemplo,
é que tem um cenário aí de 15 anos, ainda daqui para frente, de preços aviltados, de preços bons para o produtor, por conta da crise da produção que está tendo lá na África, né, que é o nosso principal concorrente em termos de produção de cacau. Então, quando eu reúno sistema agroflorestal, preservação, espécies nativas associadas a uma espécie produtiva, a gente está falando aí de uma grande oportunidade de preservar com a inclusão socioprodutiva e com sustentabilidade. Perfeito. Que é o melhor, né? É o melhor, é o ideal. É o ideal. E a gente tem que ir para esse caminho. Edinaldo, você estava falando sobre uma coisa que me chamou muita atenção, né? Sobre a fogueira. E eu gosto muito de fazer fogueira também, e culturalmente aqui no Nordeste também a gente tem a questão das festas e diversas coisas. Mas acendeu aquela luz ali, realmente a gente tá consumindo, a gente tá gastando o oxigênio. E aí você já começa a tomar mais cuidado. Sim. E quando você pensa que a árvore, ela é justamente esse filtro. Fala um pouco pra gente sobre essa importância aí, porque eu acredito que isso pesou muito no teu coração também na elaboração desse projeto, em reunir essas cabeças pensantes aí, que você reuniu um time de peso aí pra esse projeto, pra esse sonho, mas que eu penso que você trouxe isso também, ele é tão importante que às vezes a gente não dá valor, porque eu acredito que poucas pessoas hoje agradeceram a Deus porque tá respirando. Sim. Porque é natural. Mas um asmático, no dia que ele tá bem, ele agradece. Uhum. Porque o asmático, ele sabe o que é falta de ar. Quem não sente asma, não sente. Não sabe o valor disso. Então é importante a gente trazer esse conteúdo para as pessoas perceberem de fato essa pauta. Interessante, Cleison. O que é uma árvore. Uma árvore é tão fantástica. E quando a gente vê uma árvore no chão, se a gente começa a conhecer... Dá tristeza, né? Pinga a lágrima. A lágrima pinga e diz, rapaz, não vai dar tempo eu fazer outra árvore igual a essa. 100 anos, 150, 200 anos. E eu quero dizer também, aproveitar, ela é um filtro que não existe outro sistema de você filtrar toda a poluição que tem no universo. Só árvore. O nosso mundo, ele é como se fosse uma bola. Sim. No ponto que ela vai estar, ela vai distribuir direita, esquerda, todo lugar. A mesma árvore que ela está dando oxigênio para nós aqui, fazendo filtro, ela se alimenta da poluição, e transforma em oxigênio e fixando carbono no próprio caule e no próprio solo. Com isso, o que é que acontece? Nós temos ar puro. E o que veio também acontecer é que, como eu sou um homem de cidade, eu tenho uma agricultura, mas estou na cidade, e quando eu estava na minha fazenda, que ela foi feita, eu acho que por um arquiteto, que lugar onde tem agricultura, tem a divisão com árvores naturais, a gente se sente mais sadio, tem mais oxigênio. Eu não tenho em nossa fazenda, graças a Deus, atestados o ar puro, né? O ar puro. O alimento é mais saboroso, é tudo fantástico, porque a árvore faz um trabalho que é impossível o ser humano fazer. Com isso veio essa ideia desse projeto. Eu quero também lembrar aqui, às vezes algum pecuarista está olhando, mas vai... Não, a gente veio trazer a solução para o pecuarista. É isso que eu fiquei encantado por isso, porque na verdade é bom para todos os lados. Para todos os lados. Nós pagamos a renda para o dono da propriedade, sempre garantindo o direito do proprietário. Ele arrenda para nós, mas ele mesmo é o guardião da floresta, porque quem tem a chave da cancela e a chave A propriedade é dele. É dele. Perfeito. É como se fosse uma loja. Vai ser uma grande renda para os donos da propriedade. A gente criou esse projeto com essa equipe maravilhosa que nós temos. Ele pode se orgulhar e dizer, não, agora minha floresta vai render. Porque até agora é só a responsabilidade de manter. E às vezes o pessoal da cidade não sabe disso. Só custo, despesa e responsabilidade. O pessoal da cidade, onde só tem... fiscalização, pressão no cangote. Onde só tem asfalto, poluição... Ele não imagina uma árvore, por menor que seja, uma árvore aí de qualquer 3 metros de altura, ele está sobre a nossa altura. O que é que acontece? Ele tem 2 a 3 graus de temperatura a menos. Uma árvore, ela está fazendo uma pulverização, ela está pegando aquela água que está no subsolo e ela está distribuindo no meio ambiente. Isso é muito fantástico. E se a gente for analisar aqui, só para ilustrar aqui o nosso trabalho,
eu gosto de horto, eu gosto de casa, de árvore. E a gente vai no horto, uma árvore chega a custar até R$ 3.000. E com simplesmente R$ 29,90 ele adquire uma árvore, que ele pode ir lá tocar, pegar. E essa é real, é uma coisa real, não é fictício, coisa verdadeira. Ele tem longitude, latitude, tem tudo no site, tem fotos. E eu ia perguntar sobre isso também, porque diante da fala de todo mundo aqui, eu tenho certeza que já tem algumas pessoas, alguns empresários, inclusive falando, mas como é que eu vou adquirir isso? E aí, eu quero, na verdade, pedir para Eliésio e Djavan para vocês trazerem um pouco dessas informações e até as considerações que vocês também têm para contribuir, para enriquecer, porque eu quero ouvir também o César e o Clair. Eu quero trazer eles para cá também, para esse diálogo, para esse bate-papo nosso também aqui. Então, eu queria que vocês usassem agora para trazer esse conteúdo, porque aí depois a gente traz aqui o Clair e o César também, para que você que está em casa aí, ou que está na empresa, tá assistindo aí esse podcast ou tá ouvindo, você poder hoje sair daqui muito mais rico aí com esse conteúdo. Esse conhecimento eu queria aproveitar, eu quero dar o meu lugar aqui ao nosso arquiteto. Ele é arquiteto de construção e ele é arquiteto também dessas florestas que nós vamos adquirindo de acordo que o povo vá se integrando com o nosso projeto. Então, César, eu queria convidar você aqui para você tomar aqui o meu lugar Enquanto tem essa troca aí, né, do César com o Naldo, vou passar para o Djavan aqui para ele detalhar essa questão do custo, tá, que você falou aí, Cleiton, mas eu queria só trazer aqui uma consideração, falando ali diretamente para o teu público, né? Muitas vezes a gente vê falar processo de crédito de carbono, né, de aquisição de carbono, porque na realidade uma árvore, uma matéria orgânica, ela essencialmente é carbono. É sobre isso que a gente está falando, né? E o carbono, ele é importante porque ele é a medida direta da preservação. Sim. Por isso que a gente tem aí essa comercialização de carbono, inclusive de maneira muito oportuna. Isso é importante. Desculpa te interromper, mas isso é importante porque às vezes a gente ouve no jornal, e ninguém está entendendo. Então, de forma bem simples, é claro que isso é um mundo, né? Mas de forma bem simples, ao eu preservar o bioma, ao eu preservar a árvore e a flora, eu estou contribuindo para que esse carbono permaneça. Né? Permaneça na árvore, permaneça no solo e não vá para o meio ambiente. Então é uma medida direta de preservação. Então a empresa que consegue reduzir essa emissão de carbono na sua operação, ou diretamente ou através da compensação de áreas preservadas, isso é um comércio mundial. É um comércio mundial e é exatamente nesse ponto que a gente também tem muito a contribuir, né? Mantendo essa floresta viva, essa floresta em pé, porque ela pode servir a partir de uma a gente está falando de projetos de crédito de carbono a partir de 5.000 hectares de área preservada, é o mínimo para que a gente possa ter viabilidade a partir de, né? Então, à medida que eu vou reunindo essas florestas, eu consigo também colocá-las em processo de comercialização de crédito de carbono, que de maneira muito oportuna já está oficialmente liberado, vamos dizer assim, porque até então a gente trabalhava no mercado voluntário aqui no Brasil e em setembro do ano passado foi promulgada a lei que torna também a regulamentação do comércio de carbono no Brasil. Então, COP30, regulamentação de comércio de carbono, preservação, agroecologia, agroflorestas, né? Tudo isso a gente traz de forma bem simples. Esse mundo, vamos dizer assim, que para algumas pessoas pode parecer complexo, mas a gente traz de forma bem simples através desse financiamento coletivo. Acesse o site Cartão Verde Floresta em Pé, você vai estar contribuindo diretamente para esse mundo e para essa preservação com essa boa intenção. De que forma, Djavan? Deixa eu te perguntar uma coisa antes de passar para Djavan. Você falou aí de 5.000, a partir de 5.000 hectares. Isso. E hoje a gente tem uma área inicial com 250 mil, onde tem 180 mil bloqueadas. Só para eu ter uma noção, a gente está falando de qual o tamanho? Lá na nossa área é 300 hectares, Naldo. Hoje a área total lá que a gente já fez o arrendamento, você lembra de cabeça? Não? Lá são 30 hectares. 30 hectares. Você vê então quanto a gente tem para evoluir.
É essa que está marcada Por isso já. que esses números, só pra gente ter a gente- meu espaço que tem. A gente fala de 5 mil hectares como área mínima de projeto, né? Entendi. Para esse tipo de comercialização, para que eu possa criar um projeto de conservação de carbono e permitir que ele seja comercializado, porque é uma quantidade que dá como eu estou, né? Como eu estou vendendo alguma coisa, para que eu possa ter viabilidade, eu tenho que juntar Pra que muito. seja né? viável, né? Isso. É a escala que a gente chama, né? E aqui é a Visão Empreendedora, nossa audiência, na verdade, ela é muito de empresário. Eu falo sempre que a gente não tem tanta quantidade, mas a gente tem uma qualidade muito grande. O público que nos assiste, que nos acompanha, são empresários, são formadores de opinião. Então, quando a gente fala sobre essa questão de viabilidade, as pessoas conseguem entender muito bem. E o que eu mais fico feliz em estar trazendo esse conteúdo aqui é que são formadores de opinião que estão ouvindo isso, que estão ouvindo esses argumentos. Então, vai multiplicar isso, sabe? Então, isso é muito importante. Traz essa... Isso. Eu vou trazer esse aspecto da viabilidade aqui que o Eliésio trouxe também. O que acontece por trás do website da plataforma, né? Então nós estamos prospectando essas áreas, né? Nós fazemos a identificação e o mapeamento dessas áreas. Numa segunda etapa nós fazemos uma análise de viabilidade. Tem algumas áreas que nós temos a condição de assumir com a proposta de valores que nós estamos propondo aqui, e tem algumas áreas que exigem operação florestal, exigem um capital maior, né, a ser investido, que a gente precisa fazer uma análise econômica de fato, né? Depois, através do nosso website, né, www.cartãoverdeflorestaempé.com, nós fazemos a captação de recursos, né? Então, e acontece uma formalização, né? A pessoa pode adotar uma árvore por R$19,99 por um ano. Tá? Então quando o seu Edinaldo trouxe a questão de que em outros projetos aí uma árvore pode custar R$3.000, R$4.000, a nossa iniciativa é uma iniciativa social, né? Chega pela precificação, né? Por 2 anos R$ 39,98, 3 anos R$ 59,97. Isso a unidade que é a árvore. A unidade. Tem uma quantidade maior, né? 1, 2, 3. Isso. Então, existem empresas que podem adotar 10.000 árvores, 1.000 árvores. Sim. Né? Na iniciativa de... E vai acontecer isso, sabia? Isso. Porque isso. Na medida que esse certificado for ele tomando proporção, as empresas vão querer ter esse brand aí, sabe? Sim. Porque com o certificado, ele vai dizer assim, você adotou uma árvore na Floresta do Bonito, né, pelo período de 1 ano, e está contribuindo com o meio ambiente. Porque hoje tem muita gente que vê essa questão ambiental se degradando e não sabe como colaborar. Sim, e hoje, tá de mãos atadas. Aqui e hoje, não, vocês viabilizaram a forma da pessoa hoje, contribuir. No sofá da sua sala, perfeito, na frente do teu celular, tu pode acessar o site, perfeito, e durante 1 ano você pode adotar uma árvore por R$19,90. Então essa é... Na verdade, você faz durante 1 ano, mas 2 minutinhos. Você entra no site, fez, acabou. Você tem 1 ano com aquela árvore ali. E vai receber informações de como estamos manejando a área, vai receber informações sobre como estamos tratando, vai receber informações de outras áreas. Se porventura a pessoa quiser visitar, é possível? Isso. Sim. A área? Sim. E isso, quando falamos do ecoturismo, né? Quando falamos do ecoturismo, porque quando você preserva uma área fechada, sim, e você leva pessoas a visitar, você precisa ter um plano. Tá. Né? Então, questão de segurança. Isso, tem questão de segurança, tem questão... Legal, né? Tem pessoas que acham legal visitar, mas ainda existe a questão da... Tá invadindo também, tem uma série de... Isso, então assim, é um processo de maturação que nós vamos passar, mas a ideia é exatamente essa, nós queremos chegar a ponto, né? Nós tivemos várias conversas sobre isso, né? Com o Edinaldo também, nós queremos chegar a ponto de que você possa ter a tua árvore, né, identificada, e que você possa entrar numa floresta virtual e dizer assim, essa aqui é a árvore que eu estou cuidando. Esse ano ela é minha. Uma árvore instagramável. Vai ser, né? Pegando um gancho, a gente quer ouvir essa potência que chegou aqui agora do meu lado. Grande César, se apresente, por favor, para contribuir nesse bate-papo com a gente hoje aqui no Visão Empreendedora, meu amigo. Seja bem-vindo.
Obrigado, Cleison. Eu também, até como o Djavan comentou antes, essa energia é muito boa, né? E é uma gratidão, claro, uma alegria estar num programa como esse e poder, né, transmitir um pouquinho dessa experiência, né, que a gente está vivendo, né? Eu não quero ser redundante, né? Eu acho que a grande parte, o grande mote, né, o grande objetivo já foi provavelmente bem colocado aqui pelo Iliésio, pelo Djavan, pelo seu Edinaldo, né? Então cabe a mim, eu acho, fazer um agradecimento especial aí. Eu diria que essa grande ideia surgiu dessa mente que é que a gente chama de meio maluco, assim, né? Que é o seu Edinaldo. Ele tem uma capacidade interessante e de te convencer, de comunicar as coisas assim que ele pensa. E foi o que aconteceu, né? Então eu já falo como gratidão a ele, porque ele teve essa grande ideia, que é diferente. Eu nunca tinha pensado numa possibilidade dessa, de participar de um projeto dessa envergadura, né? Que chamou o Clair, que por acaso nos encontramos lá nesse bate-papo. Tem um outro vínculo com o Clair lá em Chapecó. Vocês tranquilo lá em Chapecó, tomando chimarrão, pensando em aposentadoria e arrumaram... Vou te contar que era tomando café. Tomando café? Tomando café lá na Brasitália, né? E aí do Clair, dessa conversa, surgiu, né, a opção de chamar o Djavan também, porque eu comentei com ele numa outra tocada de violão lá, que o Djavan, além do nome... Ele vai encerrar cantando, vai fazer uma palhinha pra gente. E falando dele, eu comentei mais um pouco do projeto. Ele falou: eu conheço umas pessoas que fazem esse monitoramento do drones e tal. Eu falei: tá, isso vai precisar e tal, comentando. E mais tarde eu falei: não, ele tem pegado, ele tem noção para estar junto desse projeto. E aí, numa das reuniões, daí eu falei: vou apresentar um novo componente aí no time. E daí o Djavan se apresentou no dia, né, que foi bem legal. E acho que no início ninguém tem a expectativa era grande, assim, né, naquele momento. Mas o Djavan, ele tem essa capacidade também muito, que já foi demonstrada aqui, né, de como ele pode somar, né, dentro desse projeto, né. Então foi assim que aconteceu a história inicial, que eu estava aqui. Mas a minha história, eu sou arquiteto e urbanista e eu tive muitas experiências lá, vamos dizer, dentro de setores públicos, as minhas experiências com projetos, sim, eu fiz vários. Tive assim, bons resultados, uma grande felicidade de trabalhar nesse mercado, nesse mundo que é da arquitetura, que exige muita criatividade, exige muita paciência, elementos muito importantes ali. Mas ela só não estava me dando muita satisfação, assim, eu estava realizando, mas ainda faltava algo. A gente sente que falta algo, né? Aí eu fui para o lado empresarial, com outros sócios, montamos uma empresa de pré-moldados inicialmente, depois montei uma construtora, depois montei uma incorporadora, montamos uma imobiliária, dentro desse mercado, né? Enfim, essas experiências foram muito boas, me deram uma boa base para mim, material, tudo, mas ainda faltava algo. E eu até, como o seu Edinaldo falou lá, quando nós comentamos a primeira vez, não é que eu estava me aposentando, eu estava repensando o que fazer, né, como uma atividade pessoal, que não fosse só pensando no resultado material ou financeiro, né, do projeto. Porque quando eu vivi em algumas comunidades ali, assim, sociais e tal, eu percebi que sempre você poderia botar algo a mais para a coletividade, para a humanidade. Contribuir, né? Também, né? E esse chamado, de repente, surgiu ali assim, é floresta, é adoção de árvores, é preservação da natureza. Falei, eu nunca me envolvi nisso, mas eu acho que é por aí. E durante esse processo de envolvimento eu percebi que era ali uma coisa que me atraiu bastante, né, para participar de uma nova atividade sem esse objetivo material, fins lucrativos e tal. É aquela questão assim que você começa a pensar como é que você pode contribuir com a humanidade de uma outra forma, deixando um legado, né, pessoal dentro da tua participação. Então eu comecei a repensar isso tudo, né? Foi uma mudança assim, de postura na visão empresarial, e eu entendi essa como uma grande empresa, né? que estamos criando. Uma empresa que tem, vou dizer, esse viés que já foi falado, além só da preservação,
vai impactar o sócio, é o eco-socioambiental. É tudo junto, né? Ela vai transformar dentro da nossa capacidade de fazer tudo isso acontecer com as genialidades que tem dentro desse grupo aí, né? Eu falo muito César, de propósito, né? Não adianta... A gente tem um momento que... A pirâmide de Maslow, né? Tem um momento que a gente quer sobreviver. Então é pagar conta mesmo. A gente tá ali correndo para pagar conta, para pagar o aluguel, para sobreviver. Mas... chega um momento que só dinheiro por dinheiro não resolve tudo, sabe? Chega um momento que você sente esse vazio. Então eu falo que é Deus falando que você pode contribuir. Você encontrou um mundo maravilhoso, mas vamos pensar nas próximas gerações, vamos pensar no que mundo a gente recebeu e que mundo é que nós vamos deixar. E a gente precisa pensar nessa pauta. E acaba sendo algo bom também, porque imagine... você falou de Edinaldo e eu quero destacar aqui também. Um homem desse vai envelhecer quando? Não tem como envelhecer, pô. Porque a ideia, ele tá novo, ele tá com vontade, ele tá... Hoje eu acho que eu falei com ele de manhã cedinho, eu dei bom dia pra quando ele acordasse, ele me falar comigo, ele imediatamente me ligou. Eu falei, cara, é isso, é sobre essa energia. Assim. E eu falo isso porque eu sou... mentor de empresários, né? Eu trabalho hoje muito com palestras, treinamento para empresários, e eu falo que tem um empresidiário. O empresidiário é o empresário que o sonho dele virou pesadelo, a empresa dele virou a escravidão dele, ele é refém do próprio negócio e ele vive só para trabalhar. Então, para mim é muito bom a gente estar aqui dentro do podcast trazendo esse conteúdo de valor para que o empresário que está em casa agora ele possa abrir a visão e não pensar apenas no pagamento do próximo boleto, mas que possa ter uma visão mais ampla, mais integral. E eu queria agora ouvir o veterinário, né? Que agora chegou o veterinário na mesa também e gostaria que Clair, ou Claire em francês, né? Pudesse... Falo italiano também. Italiano também? Pudesse estar se apresentando também e trazer um pouco da tua visão sobre esse projeto, Claire. Antes disso, eu gostaria de falar que tem um dos sócios nossos que não foi citado aqui. Ah, tá. Luiz. Ah, sim. Luiz Fernando. Sim. Luiz Costa. Luiz Costa? Então, recordar dele que ele tá dentro do conjunto e de suma importância. Através das federações, das indústrias, no trabalho dele. Eu sou veterinário da Chapecoense e formado em 1980 e comecei a trabalhar na Sadia Concórdia em dia 8/8/80, quando Atílio Francisco Xavier Fontana, fundador da Sadia, fez 80 anos. Caramba. Sadia é Sociedade Anônima de Concórdia. E depois eu fui trabalhando com a voz matriz na avicultura. E depois saí. Passei na política e ainda bem que não deu nada certo. E eu fui empresário de posto de combustível também, na rodovia, e trabalhava fora. Então, muitas coisas eu acabei fazendo. Mas eu quero falar um pouco do projeto. Todos nós sabemos que se acabasse as abelhas no mundo, não tem mais vida. Se acabasse as abelhas no mundo, não teria mais vida. Eu não sabia dessa informação e eu acho que muita gente não sabia. Explica pra gente. Porque ela faz a polinização, Sim. Ela produz alimento, produz mel e ela também preserva a natureza se defendendo. Sim. E outra coisa assim que é muito, muito importante no nosso projeto é a preservação da água. Boa. A água é o alimento... É importante isso, destacar, porque na verdade a gente falou muito aqui sobre a questão ambiental, mas eu acho que a gente não tinha tocado nesse tópico aqui, que eu acredito que seja fundamental também. A água preservada é alimento, nós estamos 88% do meu organismo é água. E nós precisamos de água, o alimento básico. Sim.
Então, a água... Quem planta as árvores, quem planta as sementes são os pássaros, são os animais. Eles que fazem a plantação de novas árvores, na floresta virgem. Então, termina a vida de uma árvore, o pássaro planta. Então, a importância de preservar a floresta, mas também a invasão de caçadores, que hoje já não se admite mais. Mas eu fui formado para produzir alimentos, veterinário para produzir alimentos dentro da Sadia, na avicultura, na suinocultura. Eu fiz muitos trabalhos científicos dentro da própria Sadia e eu também sempre pratiquei esporte. Esporte precisa de oxigênio. Boa. Eu fui atleta de voleibol, ainda continuo jogando. E então precisa de oxigênio. Precisa de água, precisa de oxigênio e precisa de energia. Então tudo está nas frutas que tem nas florestas. É de muita importância. Parece óbvio esse assunto, mas a gente percebe que a gente precisa da água, a gente precisa do oxigênio, a gente precisa das frutas, mas acaba não sendo uma pauta. A gente acaba não discutindo isso, a gente não vê políticas discutindo isso, às vezes a gente na escola, às vezes esse processo de educação passa meio que rápido naquilo ali, e eu falo isso porque tudo isso dificulta hoje esse nosso processo. Porque uma questão que talvez deveria ser óbvia, todo mundo cuidar, preservar, a gente precisa, e aí onde eu acredito que vocês têm um trabalho grande pela frente, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, que é a questão de conscientização, porque não adianta ter 180 mil árvores lá e não ter aderência. E para essas pessoas terem aderência, elas vão precisar conhecer e conscientizar, porque para mim tem dois vieses aí. Uhum. Tem um grupo de pessoas que, tipo, já tem essa vontade de contribuir, que, tipo, já tem essa gratidão com o planeta, com a natureza, já tem, é fato, isso é bom. Essas pessoas, elas são mais fáceis, essas pessoas, elas já estão entrando lá agora no site do Cartão Verde. Isso. Para já adquirir. Porque elas já sabem, elas já têm consciência. E tem um outro grupo que ainda não tem a consciência que a gente precisa fazer esse trabalho de educação, de conscientização, né? Sim. Eu vou falar de dois aspectos, né? Um é da educação local, né? Que eu falei das agroflorestas, do ecoturismo que esse projeto vai gerar. E existem movimentos globais também de conscientização, né? Aqui a citar, existe o protocolo de Kyoto, que depois foi revogado e tratado pelo Tratado de Paris, onde vários países são signatários de um movimento conjunto de conscientização ambiental global, né? De descarbonização, né? E de medidas protetivas do meio ambiente. E a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela criou um movimento de objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né? Com o objetivo de fazer uma conscientização global de políticos, poderes, empresários, escolas e tudo mais, né? Ela criou 17 objetivos. Tá? Entende-se que dentro desses 17 objetivos vá-se buscar essa harmonia ambiental e social para que o mundo seja mais harmônico e preservado, né? Hoje nós temos a forma que nós consumimos e descartamos os materiais, nós temos ilhas de lixo no Oceano Pacífico do tamanho de países. Caramba. Então, a nossa conscientização ambiental ela é incipiente, né? Dentro desses 17 objetivos globais de desenvolvimento sustentável que a ONU criou, o nosso projeto contribui com 8. Dos 17. Então, dos 17. Eu não vou ler todos, tá? Mas eu vou citar aqui. Então, educação de qualidade, né? Sobre a educação ambiental, sobre esse modelo. Água potável e saneamento, né? Porque se eu preservar a floresta, eu preservo a nascente e preservo aonde está saindo água filtrada pura para nós bebermos, né? Trabalho decente e crescimento econômico, a questão das agroflorestas e envolver as comunidades locais nesse projeto,
né? Cidades e comunidades sustentáveis, né? Esse movimento que vai gerar no Bonito, de ecoturismo, vai gerar captação de recursos, vai gerar investimento em hotel, para que as pessoas vão lá para ver uma área preservada. Sim. Né? Consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança climática, vida terrestre e parcerias e meios de implementação. Então, desses 17, o nosso projeto contribui com 8 dos objetivos globais da ONU. Né? Então, tudo isso nós tivemos que estudar para entender até que ponto chega a nossa conscientização em termos de projeto. Né? Djavan, veja que o mote principal, que é a preservação das florestas, né, que é o nosso objetivo do Floresta em Pé, abrange muito mais. Ele é muito mais abrangente na questão integral da sociedade humana, né? Então, tudo que o Clair até trouxe ali da fauna, da flora, recursos hídricos, enfim, tudo isso está dentro de um único projeto de preservação da floresta, como o grande filtro, né? Hoje, até eu tenho que comentar, porque eu estive recentemente num evento aí de Green Buildings, né? Que é construção sustentáveis, e a própria construção civil, como outros elementos, são grandes produtores de gás carbônico. E o grande filtro é o único e principal filtro para descarbonização do planeta é a árvore, é a fotossíntese que ela cria no seu crescimento, que vai fazer esse filtro e sequestrar esse carbono que está comprometendo em alguns aspectos, né, nosso clima aqui no planeta, né? Então tudo isso está envolvido. O projeto ele é magnífico nesse sentido, e isso que chamou a atenção. Como que alguém, né, vamos dizer assim, que não estava vinculado a um tema nesse sentido, né, estava mais voltado à coisa empresarial, enxerga como empresário uma possibilidade dessas. E eu vou somar mais uma coisa que eu entendi, que você não conscientiza a outra pessoa. Ela precisa, a partir do seu próprio estudo e observação e compreensão da vida, ser conscientizado de certas coisas. Nós nos conscientizamos e estamos fazendo agora a nossa parte. Mas quem acessar agora essa plataforma, e está ouvindo também essa nossa mensagem aqui, ela precisa passar a pensar a respeito, se conscientizar, que ela também pode contribuir e colaborar com isso, né? Acho que essa Excelente. é a grande mensagem. É o conhecimento que vai fazer ela assumir isso. A preocupação nossa é em divulgar, né, em poder promover, porque eu digo assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, quando você não tem conhecimento, às vezes você peca pela ignorância. É por aí. E aí é preciso que eles tenham esse conhecimento para poder dar mais valor. Esse episódio de hoje, super especial, ele está no oferecimento da LS Joias. Eu quero aqui mais uma vez parabenizar a todos os colaboradores, fornecedores, clientes da LS Joias, porque a LS Joias apoia o empreendedorismo, e nesse empreendedorismo aqui hoje, falando sobre essa questão ambiental, para a gente é de suma importância. O horário, né, do nosso tempo, quando o assunto é bom, passa muito rápido, né? A gente já está concluindo, mas eu queria deixar esse registro aqui, agradecimento da LS Joias pelo apoio, por incentivar. Toda segunda-feira tem um episódio novo, toda segunda-feira tem empresários aqui falando dos seus negócios, indústria, comércio, de todos os segmentos. Eu gosto muito de falar sobre o Visão Empreendedora, que tem pessoas que até essa visão, esse conhecimento de empreendedorismo, ele acha que é só comércio, é só venda, compra e venda e lucro. Eu falei, eu tenho agendado para cá trazer Irmã Rosa. Irmã Rosa é uma freira que faz um trabalho social muito grande na nossa cidade. E aí, isso não é empreendedorismo? Isso não é uma visão empreendedora? Olha o tamanho dessa visão empreendedora dela. Então, a visão empreendedora de hoje tá falando aí um pouco sobre essa questão ambiental, essa questão da importância do meio ambiente, essa questão da importância do oxigênio, e muito mais, na verdade, me corrija se eu estiver errado, que eu queria ouvir vocês falarem sobre isso também, que muito mais do que a gente falar, porque tem muita gente falando e levantando a bandeira da conscientização, mas a gente às vezes se vê meio que de mãos atadas, de e o que é que eu posso fazer diante disso? E esse episódio de hoje aqui literalmente deu inúmeras ações que a gente pode fazer. E eu falo desde adotar uma árvore
a você pegar esse conteúdo, esse link e compartilhar. E falar, cara, ouve isso. Manda para o empresário, manda para as empresas que você consome, manda para teus fornecedores. Cara, ouve esse podcast, ouve o que esses empresários estão falando. Porque, na verdade, é uma conversa de empresário aqui, de empreendedores. Então, esse conteúdo para mim é muito importante. Eu quero... falei de Edinaldo, mas eu preciso parabenizar vocês também, tá? Por vocês terem abraçado. Porque, às vezes, o cara tem até uma ideia boa, mas por falta de apoio, o cara retrai. E, na verdade, ele teve uma ideia brilhante, é sensacional, mas com certeza só foi viável graças ao apoio e à parceria de vocês de estarem juntos aí. É um grupo hoje de 8 empresários, né? 8 empresários, sócios, parceiros, onde tá conduzindo isso com maestria. Parabéns. Posso falar? Foi criada essa energia que impulsionou, né, vamos dizer, todo esse movimento que nos envolveu, né, de uma forma muito bonita, né. Eu vou colocar aqui, ó, o objetivo que vai estar lá na plataforma do nosso trabalho, o mote principal é promover a preservação e a recuperação de florestas por meio de uma plataforma digital de adoção de árvores. Então, nós não vamos conscientizar outra pessoa, ela precisa entender o quanto isso vale se ela participar desse processo, né? Eu queria trazer um outro elemento que, claro, nós estamos nunca dá para falar tudo aqui, né? Porque mas assim, o que a gente está fazendo aqui como ser humano no planeta Terra? Considerando que esse trabalho não é para agora, a possibilidade do resultado disso é para muitas e muitas gerações. Sim. E nós estamos aqui na Terra, eu entendi, dentro das minhas buscas também, com a maturidade que vai aparecendo aí assim, é que nós somos espíritos viventes uma experiência terrena. Concordo. E não uma alma apenada aí vivendo uma experiência espiritual. Sim. Porque essa criação toda divina que deu essa natureza toda para nós temos que saber como lidar com ela, entendê-la, interpretá-la e fazer a nossa parte para contribuir com ela. Então, esse projeto aqui ele é magnífico nesse sentido. Combinou muito com o que eu busco como coisa pessoal, mas que todas as pessoas do planeta deveriam ampliar sua visão de vida, o que é que a gente veio fazer aqui, o que estamos fazendo e por que a gente se comporta, às vezes, erroneamente ou de forma muito equivocada em coisas básicas, né? E uma delas é não perceber que nós podemos fazer parte de um ecossistema que é eco-sócio-ambiental. É o humanismo aí verdadeiro trabalhando. Então é isso que eu deixaria como mensagem, né? Que as pessoas ampliem a sua visão e consigam perceber que, fazendo um pequeno passo, que nós só impulsionamos o projeto, mas a gente precisa da colaboração da coletividade para que ele realmente se estabeleça e cumpra com o seu objetivo. Muito bom. Clair, o iluminado. A gente agradece outro, mas nós queremos agradecer a você que está nos dando a oportunidade, que é de fundamental importância. E dizer para quem está nos assistindo que são pessoas sérias que estão aqui nesse projeto. E que nós temos um aval, que é a nossa moral. Onde nós vivemos, onde moramos. Sim. E isso tem que ter credibilidade ao projeto. Então, agradecer a oportunidade e estamos à disposição. A Bahia SC. Bahia e Santa Catarina. Bahia e Santa Catarina. E na verdade, fico feliz pelo agradecimento, mas para mim é o mínimo que a gente pode fazer. E contem com a gente. Eu quero somar, quero estar junto. Com certeza vamos estar adotando árvores também. O podcast Visão Empreendedora vai adotar árvore. Minhas outras empresas, eu tenho empresa de joia, tenho empresa de construção civil também. A gente dentro da construção civil está se falando sobre isso. E como eu trabalho muito com empresários, essa é uma bandeira que eu quero levantar também. Vou estar apoiando vocês, podem ter certeza disso, porque na verdade eu não estou apoiando vocês, eu estou apoiando o planeta, a gente. Ninguém está fazendo favor para... Vocês não estão aqui para pedir favor nem ajuda. É uma questão que a gente é que precisa ser grato por pessoas, por empresários, por empreendedores que conseguiram construir um projeto como esse para viabilizar o que Djavan trouxe muito bem, pô, de você estar no sofá ali e você poder contribuir com o meio ambiente, porque antigamente você não podia
Você ficava de Exato. mãos atadas. Então, Exato. parabéns pela iniciativa de vocês. Talvez nós tenha que falar, acorda. É. É. Eu queria trazer só um aspecto, então, para encerrar minha fala também. Nós conversamos hoje de manhã e o Clair trouxe do aspecto da seriedade do projeto, né? Sim. Então, são todos empresários e um aspecto que nós aprendemos, né, em termos de valor que permeia a nossa sociedade, né, são 3 aspectos. É um pilarzinho, né, bem interessante, que o projeto tem que ser realizável, lícito e proveitoso. Boa. Né? Então, esse é um dos aspectos que nós aprendemos e nós tentamos transmitir isso através de cada tomada de decisão. Excelente. Muito grato. Obrigado aí pela Nessa oportunidade. questão de lícito aí, então, que eu acho que a gente não colocou, mas eu acho que é importante dar para trazer rápido, esse processo de adoção, aí isso tem nota fiscal, e isso tudo. Isso. Traz um pouco dessa questão aí, Isso. porque O os nosso- pagamentos também são feitos direto lá pode ser Isso. Pix, pode ser cartão de crédito. Isso. A plataforma ela está estruturada para formalizar isso de maneira eficiente. Boa. Quando você adota, você escolhe o prazo, você vai receber por e-mail automaticamente um certificado digital, um certificado mostrando a área de adoção, o prazo que você pode utilizar para promover a plataforma, para divulgar nas tuas redes sociais, para colocar na tua iniciativa ESG, na tua empresa, para colocar a compensação da tua construção civil. Sim. Então, estou fazendo essa construção, mas eu adotei 50 árvores no cartão verde Floresta em Pé para compensar a movimentação ambiental que eu estou fazendo aqui. Né? Um contrato Isso. oficial. Junto com esse certificado vem um contrato de adoção, mostrando que você tem isso, que a empresa se responsabiliza em cuidar daquela área onde você está adotando. Né? Sim. E você vai receber a nota fiscal do valor que você investiu no teu e-mail. Então é um combo de 3 documentos. Então é contrato, certificado e nota fiscal. Pô, muito bom isso aí, importante. Nós estamos finalizando esse episódio do podcast Visão Empreendedora. Lembrando para você que nós estamos trazendo em novembro aqui para Bahia Joel J, tá? Joel J, meu sócio, né? O maior empresário, influenciador hoje do Brasil aí, com mais de 15 milhões de seguidores nas suas redes sociais. O cara é realmente uma potência e nós estamos trazendo para cá, para Bahia, Salvador, mas toda a região, todas as cidades aí vão estar se movimentando para estar junto neste grande evento. Então já coloca aí na tua agenda, fica conectado aqui no Visão Empreendedora, porque toda segunda-feira vai ter novidades, vai ter lançamentos, vai ter promoções, então não perde, tá? Só pra gente finalizar aqui, uma coisa que eu acho bastante interessante, e aquilo que vocês trouxeram aí, a gente não tá fazendo favor, acho que é obrigação de todos nós, é obrigação do ser humano. O único ser vivo, eu acho que o veterinário pode dizer que eu tenho essa informação, não sei se é real, mas diz que o único ser vivo que é capaz e que ele destrói o próprio ambiente é o ser humano e o vírus. Diz que os outros seres vivos todos, ele preserva de certa forma, tipo o leão lá, ele caça uma presa, mas viveria a vida inteira. O único ser vivo que é capaz de destruir o seu próprio habitat natural é o ser humano e o vírus. Isso procede, essa informação? Sim, porque ele sofre mutações. E o ser humano na mente e o vírus na sua estrutura. O ser humano na mente, então a gente tem jeito ainda de, nesses seres humanos aí, falar, acorda. Sim, eu ia comentar, porque como ele destrói, ele também constrói. Vamos dizer, Sim. nós temos essa capacidade, Sim. essa inteligência, né? E essa conversa é pra isso, Mas, claro, então o que surgiu disso é um processo criador, né? Nós Boa. estamos criando soluções agora, não para que vá convencer alguém. Sim. Ele precisa só ampliar a sua visão do que ele faz parte. Esse ecossistema é divino, né? O planeta, você pensa que Deus, Criador, criou todo um cosmos, todo um sistema equilibrado, e dentro disso está o planeta Terra, com as suas configurações, né? Quem não consegue enxergar isso e como fazer parte disso de uma forma inteligente, é claro que ele pode fazer de forma equivocada um erro, uma destruição, um impacto, né, negativo. Agora,
Quantas coisas negativas nós podemos fazer com a nossa inteligência, com a nossa mente, para que essa sociedade humana seja mais feliz e mais acolhedora e passe bem por essa experiência, né? Que são só 90, 100 anos, eu acho que a nossa geração vai durar. A gente aqui, acho que a gente vai viver uns 120, 123, mais ou menos, eu acredito que vai. Pela energia do Edinaldo, vamos mais ainda. Não, o Edinaldo aí vai pra 140 e alguma coisa, e uns quebrados aí. Mas é isso, acho que é por aí. Muito bom. Quer colocar mais alguma coisa, Djavan? Tá tranquilo? Obrigado. Na verdade, você vai ficar devendo cantar, velho. Na próxima você vai cantar, tá? Na próxima vai trazer um violãozinho, trazer um musical. E a gente tem que marcar um também pra gente falar sobre a importação. Porque você trabalha muito ajudando o empresário nesse processo aí. É isso aí. E aí a gente vai marcar um episódio depois pra gente gravar sobre isso. Vou falar o tamanho da oportunidade, tá? O Brasil, eu falei essa estatística antes, né? O Brasil tem 20 milhões de CNPJs ativos em torno, né? Hoje, menos de 1% das empresas do Brasil se beneficiam da importação e exportação. Caraca. Olha o Oceano Azul. Então você que está aí já está concluindo o episódio Visão Empreendedora com mais um insight, com mais uma abertura de mente. E uma mente que se dilata, jamais ela volta para o tamanho original, né? E finalizando esse conteúdo aqui, eu quero recomendar você mesmo. Vai lá agora no site Cartão Verde Floresta em Pé. Cartão Verde Floresta em Pé.com. Não br.com. Tá? A gente vai deixar na descrição aí também pra ninguém errar. Clicar, já vai direto pra lá. Mas você precisa fazer isso agora, porque a gente quando deixa, inclusive já pergunta, já consegue fazer agora? Já tá liberado. Ativo. Então tá, não é uma coisa que vai lançar, tá? Eu tô falando isso porque às vezes a gente é igual academia, sabe? A gente deixa pra ir segunda-feira e vai jogando pra frente, vai empurrando com a barriga e a gente não faz. Não faz isso, pelo amor de Deus. Terminar agora o podcast, você vai clicar no link e você já vai garantir. Cleison, mas eu tenho que fazer conta. Não, você garante 1 ou 3 lá rápido. Depois você vai fazer conta. Depois aí você vai garantir 10, 15, vai divulgar pra família, vai divulgar pra empresários. Cara, se todo mundo pensar dessa forma, e a gente até fornecedores, pô, pega pro fornecedor e fala, cara, o que é que você tá fazendo pelo meio ambiente? O que é que você tá fazendo pelo planeta? Dá uma olhada nisso aqui, acessa esse material. Eu conheço esse pessoal, são pessoas sérias. A gente tá vendo empresários, empreendedores se movimentando nessa direção. O mínimo que a gente pode fazer é apoiar. Então eu recomendo muito você fazer isso e vou deixar mais um pensamento aqui, vou deixar mais 2, esse é o primeiro e depois outro pra gente finalizar com chave de ouro, tá? Dizem, e eu acredito muito que é verdade, Deus perdoa sempre, Deus é amor, Deus perdoa sempre. O homem, nós, somos imperfeitos, às vezes a gente perdoa, às vezes a gente não perdoa, vai de momento, mas a natureza, ela não perdoa nunca. Tudo que a gente faz contra a natureza, mais cedo ou mais tarde a gente paga o preço. Quando a gente vê de enchente, quando a gente vê uma série de situações, cara, não foi a natureza. Pode olhar que teve ação humana que bagunçou alguma coisa aí. Então, Deus perdoa sempre, o homem perdoa às vezes, mas a natureza não perdoa nunca. Adquira agora a sua árvore, não perca essa oportunidade. E o sonho que era de 1 se transformou num sonho de 8 e foi ampliando e hoje já tem várias pessoas. Nós estamos no processo inicial de 180 mil árvores. Essa é a meta inicial, porque depois a gente vai fazer igual a Dilma. Quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta. Isso aí. Tá? Então, a gente, primeira meta para validar também são 180 mil árvores. E eu quero encerrar com uma frase, um pensamento de um baiano que eu gosto, que eu admiro, que nos deixou, mas é um cara que tinha uma ideia que eu curto muito, Raul Seixas. E Raul dizia, sonho que se sonha só é apenas um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha juntos é realidade. Tamo junto e até segunda-feira no próximo episódio. Bora pra cima, minha potência!